Muito boa noite, grande prazer estar contigo. Programa Destinos com Valor Simbólico da MG, hoje no episódio de número 99, para você ver como passa uma semana. Número 99, onde a gente vai falar sobre México em 2023 com IMG e para brasileiros, do jeito que você pode ler aqui do meu lado, tá bom? Então, se você me conhece, ou então se não me conhece, eu sou Ricardo Masson, eu sou CEO e fundador da IMG. IMG hoje com mais de 110 destinos, em mais de 7 países e mais de 100 mil entregas de semanas de férias para proprietários. E aqui, neste canal, neste programa especificamente, eu te ajudo a se hospedar em hotéis e resorts com diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa, e eu te ajudo a fazer isso por valores simbólicos, de uma forma bem mais vantajosa. E aqui hoje você vai poder aproveitar para um dos top 3 destinos mais desejados pelos brasileiros, destinos internacionais mais desejados pelos brasileiros, mas que é um destino que ainda gera muitas dúvidas, como, por exemplo, qual moeda usar, o que é que eu vou comer lá, qual experiência eu não posso perder, vou me virar com o idioma, em que região eu deveria ficar, o que é que tem em cada uma das regiões. A gente vai abrir todas essas questões. Se você quer ir para o México, aqui tem coisa importante para você e como organizar tudo isso desde o Brasil de forma fácil. Tudo isso a gente vai responder no conteúdo de hoje, então fica porque tudo isso que eu vou te passar até o final, com certeza, te interessa. Vamos abrir aqui, então, esse México em 2023 com IMG para brasileiros, começando falando um pouco sobre qual a expectativa, né? O que você deve esperar na hora de fazer essa viagem para o México. Qual a expectativa que você tem que ter? E dos dados que nós temos na IMG, viajar para o México não é um sonho tão distante, é um sonho muito mais realístico. Mas durante os últimos 5 ou 10 anos, México, especialmente talvez Caribe, a gente vai falar sobre Caribe, mas México e Caribe tem se tornado um destino muito importante para o brasileiro quando tem atingido esse sonho de começar a fazer destinos internacionais. México tem sido um dos tops, junto com Estados Unidos, Argentina e Portugal, talvez, né? Esses têm sido os destinos que os nossos clientes, né, as nossas famílias que viajam conosco, que são proprietários das férias com a MG, mais têm utilizado. E na realidade, visitar o país pode ser que só tenha entrado nos seus planos há pouco tempo, ou tenha considerado isso há pouco tempo, ou talvez não tenha nem considerado. Isso porque, em muitas ocasiões, é um destino que ainda não era tão conhecido, mesmo sendo próximo aqui na América Central, mas muitas vezes o brasileiro não tinha grande expectativa do que fazer no México. Isso mudou quando o Caribe se vai transformando num destino onde tem mais conhecimento. E por quê? Porque antes, sobre o Caribe mexicano ou sobre México, em especial, mesmo estando no mesmo continente latino-americano, né, no mesmo território latino-americano, desde o Brasil falta conhecimento sobre o México, talvez falta curiosidade, né, ou curiosidade sobre o México. Talvez não tenha tido tanto interesse de alguma forma sobre esse destino. E durante muito tempo, algumas pessoas somente têm pensado no Caribe ou Cancún. E depois que você vai entendendo isso, você vai começar a ver que o México tem muito além do Caribe, muito além do Cancún, né? Que esse que a gente vai falar de Cancún, mas vai falar muito além disso. E que tem muitas opções de experiências culturais e turísticas que realmente o país pode proporcionar. Pensa que é um dos países com maior turismo do mundo, então alguma coisa deve ter para isso. Um dos países favoritos, por exemplo, pelos norte-americanos, canadenses e estadunidenses. Então, o que você tem que esperar? Não importa muito, quando você pensa no que esperar, não importa muito qual é seu estilo e que tipo de lugar você prefere conhecer, o que tem tido em mente antes de conhecer o México. Porque é bastante provável que você encontre uma viagem no México que encaixe com o seu perfil de tanto de coisas que tem para fazer. Você gosta de natureza? Muito bem. Então, os possíveis destinos são incontáveis. E não será fácil decidir entre praia, cenotes, cachoeiras, canyons ou montanhas. Vai ter todas essas opções para você conhecer.
Para o viajante mais urbanizado, para você saber, a capital mexicana, Estado do México, é uma das metrópoles mais impressionantes do continente americano completo. E conquista boa parte dos turistas somente por ser um grande centro urbano nesse sentido. E claro, se você é interessado talvez por sítios arqueológicos e cidades históricas, México está cheio, está espalhado pelos 4 cantos do país, opções com experiências históricas e arqueológicas impressionantes. Como nem apenas dos lugares se organiza uma viagem, tem que esperar encontrar que no México você vai encontrar um povo animado, alegre, bem-humorado, bastante hospitaleiro, e algumas pessoas dizem que os mexicanos, mais ainda nas áreas turísticas, não pensam 2 vezes em tentar tirar uma vantagem, proveito em cima do turista que está meio que mais ingênuo, né? Que ainda não entendeu o que aconteceu. E a verdade é que, olha, em todo lugar tem de tudo, mas eu acho que você não deve ir com esse preconceito e talvez te deixar com a mente aberta, que você vai encontrar no Brasil, no México, na Europa, nos Estados Unidos, você vai encontrar pessoas boas e pessoas menos boas, pessoas que querem tirar uma vantagem de um turista que não é esperto, tem em todo lugar do mundo, tem no México. Mas também vai ter muita gente boa que gosta de servir, de prestar um bom serviço ao turista, deixar o turista contente. Então pensa desse jeito, né? Não vai ter só gente boa, mas também não vai ter gente má, que vai ter o tempo inteiro todo mundo como se fosse um pitbull querendo pular na tua jugular, tirando alguma coisa sua. Então fique tranquilo. No entanto, uma coisa que tem que saber é que tem gente assim, mesmo que você não queira estar focado nisso, mas tem gente que pode querer tirar um proveito do turista. Mas insisto, se você é de São Paulo e vai para o Rio, no Rio também tem. Se você for para Portugal, também, ou na Espanha, ou na França, você vai encontrar, Estados Unidos, vai encontrar um espertalhão que aproveita de turista em todo lugar que tem turismo. Tá vendo? Então é isso. Sobre a culinária local, o que você tem que esperar? Eu posso te dizer que é um dos países latinos onde talvez vai ser criada uma maior saudade para você no futuro. Os pratos clichês conhecidos no mundo inteiro, você vai encontrar lá. E talvez muito mais saboroso do normal. No entanto, você pode apostar que a gastronomia mexicana vai muito além do Tex-Mex, que talvez você conheceu, já ouviu falar. E como se não bastasse tudo isso, a cereja do bolo é que viajar pelo México não necessariamente precisa ser algo caro, que vai realmente criar um impacto no seu orçamento. Então, tudo isso são o que você tem que esperar nessa viagem para o México. Que documento você precisa ter nessa viagem? Para viajar no México, a turismo não é necessário nenhum visto antecipado. Então, você sobe no avião e chega lá e não tem problema nenhum. Você vai precisar apenas um passaporte com validade mínima de 6 meses na data que você está ingressando no país. Então, cuidado, porque é possível que você saia do Brasil, e é possível que eles permitam que você saia do Brasil com um passaporte que tenha vigência de 3 meses e não possa entrar lá. Então, um passaporte de mínimo 6 meses de validade. Tá vendo? Outro item que não é obrigatório é a vacina contra a febre amarela. Porém, lembre-se de verificar se o seu voo não terá uma escala, uma conexão em algum país onde seja exigido o certificado. Exemplo prático. Para entrar no México, você não precisa vacina de febre amarela, mas na Colômbia e no Panamá você precisa. Às vezes faz São Paulo, Bogotá, Cancún, Bogotá, Cidade do México. Essa é uma escala que não é tão estranha. Ou Cidade do Panamá, e de Panamá vai para Panama City, né? Vai para Cidade do México, para Cancún, sei lá, para qualquer aeroporto que você for, para Porto Vallarta, sei lá, nessa região. É possível que Panamá ou Colômbia exijam vacina contra a febre amarela, então você pode ter um problema na escala, né? nessa conexão. Então isso é algo que tem que ter cuidado. Já te aviso, Colômbia e Panamá exigem vacina de febre amarela, então tem que ter essa consideração. Por outro lado, o item que deve estar em mãos na hora da imigração é a passagem de volta, ou um bilhete que comprova, um documento que justifique que você vai sair do país, para evitar que você não tente fazer uma migração ilegal para o país. Né? Não é sempre que eles pedem para apresentar esse documento de passagem de volta, mas sabe que eles podem pedir. Paciente que, se eles solicitar, você vai ter que mostrar. Isso é uma coisa que
acontece aleatoriamente, nos meios que vai por sorteio, mas pode ser que seja um sorteado e que você mesmo tenha que apresentar. Eventualmente, na hora da imigração, ainda podem te questionar sobre o motivo da viagem, lugares onde você visitará, lugares onde você vai ficar hospedado, e para esse último item, para onde você vai ficar hospedado, eles podem pedir também um documento de reserva que confirme que você está indo se hospedar num hotel específico. Então tem que ter esse documento de alguma forma, físico, ou no celular, sei lá. Porém, de modo geral, o processo de entrada ao país é um processo simples, né? Sem acesso, né? É tranquilo e não tem muito mistério. Entenda que não tem muito mistério, porque são poucos viajantes que passam por isso, que a maioria das vezes passam sem olhar quase nada. Mas isso pode acontecer contigo e por isso eu estou mencionando para que você vai seguro e ter essa experiência no México, né? É interessante pensar em seguro de viagem. Normalmente, muitos dos voos internacionais sempre te dão a opção de incluir. Alguns cartões de crédito já te dão essa opção. Não é obrigatório ter seguro de viagem para entrar, mas eu recomendo que você contrate um seguro de viagem. E esse é um cuidado que, na minha opinião, devemos ter sempre, em qualquer ocasião que vamos sair do nosso país. Então, se você está indo viajar para o México, você está saindo do Brasil como brasileiro, é recomendável que tenha isso em consideração. Tem várias formas de fazer isso, mas eu talvez falaria que as mais fáceis é quando você compra o voo e diretamente com seu cartão de crédito. Se você usa, você vai ter 2 momentos fáceis de você conseguir fazer um seguro que vai te ajudar a garantir mais tranquilidade nessas férias. Pergunta comum: qual moeda que eu levo? Eu levo pesos mexicanos? Posso levar real? Devo levar dólar? O que é que vai ser melhor para levar? De modo geral, a melhor moeda para levar para o México como um todo é o dólar dos Estados Unidos. Mesmo que o dólar dos Estados Unidos está com a cotação nas alturas, comparado com o real, quando fazemos as contas, essa costuma ser a melhor opção custo-benefício na hora de conversão. Então é melhor trocar dólar por peso, real por dólar e dólar por peso, do que real por peso diretamente. Isso pode ser uma solução melhor, porque o real não é tão valorizado por lá, não é uma moeda que tenha cotação. Então, como não é uma moeda que esteja muito cotada, eles têm uma cotação abaixo do que você poderia encontrar. Então, não é tão legal trocar. É legal e prático pagar no cartão, por exemplo, ou em cartões desses pré-pagos, tipo esse Visa Travel Money, né? Esse tipo de cartão pré-pago que você faz essa troca no Brasil, né? Outra solução que não é adequada, que não funciona, é desde o Brasil comprar os pesos mexicanos, porque também o peso também é considerado uma moeda fraca dentro do Brasil e não é tão fácil encontrar um lugar de câmbio. Quando encontra, não vai ser bem pago. Então, seu real vai ser pouco valorizado, o peso vai ficar ruim. Sempre são moedas que não têm nem o peso no real, são moedas que têm uma cotação importante globalmente. Então, acaba não sendo uma boa solução. Como te falava sobre cartões, pode ser seu cartão de crédito diretamente, porque seu cartão de crédito já faz a transação diretamente. Você paga em peso lá no restaurante, no passeio, debita real do seu crédito ou do seu débito, se for o seu caso, e ele transaciona peso, dólar, real, né? Então ele faz esse câmbio na hora e não tem problema nenhum. E pode ser isso no seu cartão de crédito ou num cartão pré-pago, como eu estava dizendo, desses tipo Visa Travel Money, que é uma alternativa que é para evitar levar dinheiro em espécie, né, de uma forma mais segura. E aí você pode fazer saques de moeda local quando você estiver lá, ou pode pagar mesmo com esse cartão. Isso costuma ser bastante prático, porque é melhor ainda porque você não paga taxa de saque. Pode ser que o seu cartão de crédito pague taxa de saque, porque o bom e velho conhecido cartão de crédito internacional que você tenha, apesar de taxas, pode ter alguns casos restrições, mas também é importante levar, porque pode te salvar em alguma emergência, em alguma ocasião. Lembrando que comércios de pequeno porte, principalmente cidades pouco turísticas, é sempre bom ter algo de dinheiro em espécie para a forma de pagamento, ou perguntar se o estabelecimento aceita cartão de crédito como forma de pagamento antes de consumir, para não ter um problema. Melhor, tenha dinheiro em espécie até mesmo nas cidades mais turísticas. Esta é uma recomendação. Alguma coisa, algum dólar em espécie sempre vai te salvar, alguma moeda local sempre vai te salvar, porque às vezes o pagamento do cartão pode ser muito normal no Brasil, mas às vezes não é tão normal
em alguns outros lugares. Então, isso é uma coisa, tudo isso sobre a moeda e sobre as considerações. Tem que ter em conta. Qual a melhor época para você viajar para o México, né? É difícil definir uma melhor época para viajar para o México, afinal é um território que é muito grande, que tem muitas regiões, e tem um pedaço que é no Caribe, outro pedaço que é no Pacífico, outro pedaço mais ao norte, mais ao sul. É grande, né? E é um pouco a mesma coisa que perguntar para você qual é a melhor época para viajar para o Brasil. Se eu te perguntasse isso, você me diria qual a melhor época? Você me perguntaria, olha, você vai para onde? Vai para o Nordeste, vai para o Sul, vai para o Centro-Oeste? Então depende um pouco de que lugar você vai visitar, que época do ano você vai, porque se você vai para Gramado para passar frio e vai em janeiro, pode ser que não tenha tanto. E se você vai no Nordeste ou no Rio para curtir praia e faz isso em julho, pode ser que não tenha uns dias legais de praia, pode ser que tenha até um pouco de frio, que a temperatura esteja mais baixa. Então, é parecido com o Brasil. Qual a melhor época para viajar para o Brasil? Você não sabe, depende do lugar. Qual a melhor época para viajar para o México? Eu também não sei, depende do lugar. Ainda assim, não está tudo perdido, calma aí, né? Mesmo te falando isso, boa parte das viagens no México incluem no passeio, no roteiro, o Caribe mexicano. E eu posso te dizer que de dezembro a maio são meses bastante convenientes, que ao final é a época mais quente e seca por essas bandas, né? Então, esses períodos costumam ser boa época do ano. Tem que ter cuidado de ser algumas épocas entre junho e a primeira quinzena de agosto, as chuvas começam a aparecer. Então, pode ser que alguns dias ensolarados se intercalem com dias mais nublados e que não tenha uma experiência tão boa. No entanto, lembre-se de que a alta temporada, sua viagem, né, se você for querer escolher tanto, às vezes sua viagem pode ficar mais cara em todos os sentidos, depende da temporada que você escolhe. Isso tem um impacto. E é uma boa pedida para quem vai viajar com um roteiro mais folgado, talvez essa é a época desde junho até a primeira quinzena de agosto, e pode se dar ao luxo de ter uma manhã, uma tarde ou até mesmo um dia perdido por conta da chuva. Né, se você pode se dar esse luxo de ter um dia, uma manhã, uma tarde perdida, pode ser uma boa opção. Veja, lembra que de setembro a novembro são os períodos mais molhados. Esses são os meses que tem mais água. Ao menos isso acontece na Ribeira Maya. Ribeira Maya, lembra onde está Cancún, Playa del Carmen e Tulum, por exemplo. Inclusive, é a época que tem maior probabilidade de furacão, entre setembro e novembro. Então, é uma época que é para evitar. Né? Entre setembro e novembro não é recomendado. No mais, vale lembrar que o México é um país gigante, dependendo do destino que você pretende viajar, as condições mencionadas podem não ser realidades, depende do lugar que você está escolhendo agora. Né? Então, eu estou dando uma visão geral, mas é uma visão geral mesmo. Tá bem? Então, isso é uma coisa que pode mudar de região para região. E quais são os principais destinos turísticos que você tem que conhecer indispensavelmente no México? Minha recomendação, tá bom? Olha, começa pensando com uma comparativa com o Brasil. Você conseguiria, se não fosse brasileiro, se eu não conhecesse o Brasil e eu fosse teu amigo, se tivesse te perguntado, amigo, vou para o Brasil, queria conhecer todos os lugares, né? Se eu te perguntasse para fazer isso no Brasil, você me diria que isso é possível? Provavelmente você me diria, olha, salvo que você tenha 3 meses ou 6 meses nos lugares do Brasil em uma única viagem. Então, pode apostar que essa mesma resposta é que eu te daria sobre o México. Né? Provavelmente qualquer pessoa que você perguntar sobre salvo que você tenha 3 meses ou 6 meses, você não vai conhecer tudo de jeito nenhum. Talvez nem com 3 meses você conheça. Portanto, a menos que você tenha 2 meses, 3 meses, 6 meses ou mais para explorar o país, certamente você terá que deixar alguns destinos para uma próxima oportunidade. Então, vamos passar aqui para algumas coisas que são um pouco mais obrigatórias, talvez, se é que eu posso chamar de mais obrigatórias. Tá bem? Primeiro destino que eu quero ressaltar, Cidade do México. Cidade do México é um daqueles lugares imperdíveis para os viajantes que gostam de metrópoles vibrantes e culturais. Grandes centros urbanos. Tenho certeza de que 4 dias inteiros não é o suficiente para conhecer nem a metade do que se pode encontrar na Cidade do México. Até porque, inclusive, perto dessa viagem na Cidade do México se encontra uma outra coisa, que são as pirâmides de Teotihuacan. E as pirâmides de Teotihuacan rendem... Dá para fazer isso numa viagem que é um bate e volta desde a capital rápido e fácil,
isso rende uma experiência cultural muito legal. E como destinos culturais e cidades históricas são um dos fortes que você vai ter no México, outra das cidades que você pode considerar para viajar no México são Guanajuato, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas e Mérida. Todos esses destinos, um pouco dentro dessa região, todos esses são lugares que você pode aproveitar para conhecer. Sítios arqueológicos mais incríveis que você tem que conhecer, talvez, além do que já citei das pirâmides de Teotihuacan, tem que conhecer Palenque, Uxmal e, claro, também, como não, famosíssimo, não sei se você já ouviu falar, Chichén Itzá. Se você não ouviu falar, imprescindível conhecer. Já saindo um pouco dessa coisa mais arquitetônico-cultural, indo um pouco mais para o lado do Caribe mexicano, a queridinha de muitos, né? A queridinha dos brasileiros, e não só os brasileiros, do mundo todo, Cancún, uma das cidades mais turísticas do planeta. Mas nessa região, para que você saiba, não é a última. Você pode conhecer um lugar um pouco mais descolado, como, por exemplo, a Praia del Carmen, que é um destino espetacular, ou então Tulum, que é perto também. Né? Tudo isso são ótimas bases para explorar a Ribeira Maia. Você pode ficar na Praia del Carmen, Tulum, ou até Cancún e rodar um pouco pela Ribeira Maia, que é uma parte do México que mereceria ao menos, essa região mereceria no mínimo 10 dias para poder ser explorada do jeito que merece. Há tantas praias, parques temáticos, cenotes. Não sei se você sabe o que é um cenote, mas basicamente um cenote é o que acontece quando tem um rio subterrâneo e a camada de terra em cima do rio subterrâneo caiu. E desde cima você consegue ver o rio subterrâneo, né? Tem muito disso. Dizem que alguns deles foram até por causa de asteroides que caíram na Terra. Não está muito claro, eu acho ainda isso. Né? Mas tem muitos cenotes desses que é quase impossível conhecer tudo numa única viagem. E sem falar nas ilhas, você pode conhecer ilhas paradisíacas como Isla Mujeres, Isla de Cozumel ou Isla Holbox. Tá vendo? Tudo isso um pouco na mesma região. E por fim, se você acha que as únicas praias dignas de um selfie, né, ou dignas de um postagem no seu Instagram, está no Caribe, sinto te informar, mas há algo que está sendo conhecido cada vez mais popular no México, que é a parte do Caribe, a parte do Pacífico mexicano, como por exemplo Puerto Escondido, Puerto Vallarta e Los Cabos, e toda essa região é uma nova região muito, né, conhecida ultimamente, está num momento de muita demanda, muito interesse, tem despertado muita curiosidade, e tem destinos fascinantes que você pode incluir também no seu roteiro nessa região toda, né? Tudo isso como parte de destinos que eu acho que você não pode deixar passar. Vamos falar agora de comida, né? Não sei se você gosta disso, eu não gosto, mas quando conheço um lugar, gosto de pensar em comida. E a verdade é que a tortilha e os tacos são facilmente encontrados em qualquer lugar que você vá. Essas tortilhas típicas, clássicas, são talvez das coisas mais típicas. Taco, tortilha, né? Talvez isso é apenas uma parte e porção muito pequena de tudo que você vai poder provar como experiência gastronômica no México. O prato que talvez pode ser que te deixe salivando até meses depois da viagem é o famoso queso relleno, que em tradução significa queijo recheado, né? O queijo recheio de queijo, né? Um queijo que é com recheio, né? E é típico e comum do estado do Yucatán, que pode se provar em vários lugares da região. Né? E outras duas coisas muito tradicionais são o michiote e o mole poblano. Né? Você está vendo aqui o michiote e o mole poblano, que são, para um melhor entendimento dessas iguarias, você não pode deixar de provar. Quando você for, recomendo que anote e tenha registrado. Se você for, quando você for realizar essa sua viagem no México, tem que experimentar. Esse queijo recheado, essas coisas, além dos tacos, além do básico, né, é recomendado que você experimente essas coisas mais raiz, né, que tem uma experiência mais raiz. Se é que você gosta de provar coisas, eu sou a pessoa que, quando eu cheguei no Nordeste do Brasil, provei a buchada, né, que eu estou em qualquer lugar do Brasil que experimento a coisa mais
qualquer coisa que tiver, eu experimento, né? Tipo, eu sou fácil de querer viver experiência gastronômica. Por isso eu recomendo que você faça a mesma coisa. Transporte, viajar no México certamente te exigirá longos deslocamentos, a menos que você se limite a uma pequena região. Esteja preparado, então, para enfrentar distâncias consideráveis. O jeito mais rápido e prático de se locomover pelo país, obviamente, avião, mas se a rota e os preços não estiverem encaixados com você, pode ser que você consiga fazer isso com ônibus, né? Caso você precise comprar algum trecho dentro do país, vale consultar as tarifas de uma companhia que chama Viva Aerobus. É uma passagem de ida e volta, para você ter uma ideia, desde Cidade do México até Cancún, vale algo em torno de $100, para você ter uma noção do custo desse traslado. E claro, se o seu roteiro já está bem definido, também digo que faça uma pesquisa utilizando uma ferramenta de múltiplos destinos, como, por exemplo, o Skyscanner, né, que é uma pesquisa geral. E quando for comprar a sua passagem aérea principal, às vezes é possível conseguir um excelente custo-benefício, comprando todas as etapas de tudo que você quer fazer. Por outro lado, quem quer viajar com ônibus, é possível. A boa notícia é que isso é talvez muito mais confortável do que você imagina. Alguns deslocamentos podem exigir facilmente mais de 10 ou até mesmo 15 horas de estrada. Então, cuidado com a decisão que você toma. Os veículos, de qualquer forma, são novos. As empresas, as mais tradicionais, respeitam e cumprem horários rigorosamente. Então, você não vai ter problema. Uma das maiores do país é a ADO, que viaja praticamente para qualquer canto do território mexicano que você tiver em mente. Só para você ter uma ideia do valor e tempo de deslocamento, uma viagem de 15 horas entre San Cristóbal de las Casas e Cidade do México vale algo em torno de $50, também para que você tenha uma noção. Para descobrir o tempo do percurso e o preço entre dois trechos, o site que você vai encontrar isso aí, é Click, C-L-I-C-K, Bus. E aí você vai ter uma referência muito legal sobre isso tudo. Lembrando que quando a passagem é comprada, mesmo de ônibus, com um pouco de antecedência, você acaba economizando bastante dinheiro. Isso vai te dar uma forte vantagem para quando você realmente for fazer uma viagem de ônibus. Então, essas são as dicas sobre viagem que você tem que ter em consideração. E quanto que custa viajar para o México? Assim como qualquer outro destino, a resposta sobre quanto custa viajar para o México é um sonoro depende, né? Tem que ver isso aí. Eu sei que isso é pouco esclarecedor, estou dando informação de pouco valor nesse sentido, mas é uma verdade do tamanho do mundo. Mas fique tranquilo, porque eu vou detalhar um pouco mais esse depende, né? Vou te passar um pouco mais detalhes. O que eu andei vendo, né? O que eu pesquisei? Uma passagem de ida e volta de São Paulo para a Cidade do México, por exemplo, está entre $1.800 a $2.300 com todas as taxas por pessoa. Esse é mais ou menos o normal, mas você pode conseguir promoção relâmpago abaixo de R$1.500, até abaixo de 1.000, inclusive. Vale ficar de olho no site de ofertas, pois não é difícil que você encontre promoções muito vantajosas. Se tem que adquirir trechos avulsos, vale a pena olhar o site que eu te falei, Viva Aerobus. Né? E para deslocamentos de ônibus, a página que eu te falei de bus vai te ajudar. Clique C-L-I-C-K Bus, te dará uma referência boa de custo desses deslocamentos. Então, isso é o que você vai ter como despesa para viajar, tanto em passagens aéreas. Sobre acomodação, vamos falar um pouco de acomodação. Né? Acomodação, quem não se importa em ficar em hostels, quarto compartilhado e tudo mais, eu vou deixar de lado. Então, se você está pensando em algo desse tipo, não é o que eu vou te mostrar aqui hoje, e o que eu vou te falar hoje. Agora, se você está pensando em se hospedar, você consegue hotéis no valor que você compraria no Brasil para 3 estrelas, ou para 4 estrelas, ou para 5 estrelas. Então, tem que pensar que na medida que você começar a ir com mais pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, isso acaba incrementando muito o valor, e tem que ter cuidado também com qualidade, né? Na medida que você vai aumentando a qualidade, e também a qualidade vai te trazer um impacto com a localização. Eu sei que talvez você vai dizer, não, mas eu posso me hospedar em 3 estrelas, e eu vou responder que pode, mas que tem que ter uma consideração quando você vai para um lugar que não conhece tanto. A localização é um fator que gera confiança. Os melhores hotéis tendem a estar nas melhores localizações. Você vai conseguir 3 estrelas de 250, de R$300? Vai. Localizações médias. Boa localização, você vai estar ali R$500, R$700 para cima para 2 pessoas. Na medida que vai adicionando mais pessoas, isso pode aumentar bastante. Tá vendo? Esse é o
questão de acomodação. Vamos falar de alimentação. A alimentação é o item mais difícil de calcular. Sabe por quê? Porque depende de onde você vai comer cada dia. No México as coisas não são caras, você pode comer bem simples, sem gastar uma fortuna, mas é muito variável. Você pode ter experiências em comidas de rua sensacionais, como tortas, tacos, esse tipo de coisa, e você vai gastar 15 reais uma porção. Barato. Mas, então você pode comer tipo prato executivo brasileiro e você não vai pagar mais que 25 reais. Não. É barato. Se você for para 35 reais a refeição, você vai para um lugar mais organizado. Mas é verdade, você pode comer por $100 por pessoa também. Já não estão nos reais, já foi para os 500 reais, 700 reais por pessoa por dia. Então tem toda essa diferença de variação de alternativas. E passeios, né? Que passeios e que custo tem esses passeios? Você não pode esquecer de contabilizar no seu orçamento essa viagem no México, quanto que você vai ter por despesas de passeio. Então, nesse caso, cada atração possui valores muito diferentes e o ideal é que você faça uma lista do que você realmente está comprometido em fazer. Depois você pode pesquisar os preços, hoje tudo pela internet. Museus, entradas de parques na capital mexicana, não custa muito, mas, por outro lado, passeios na Riviera Maya, que duram o dia inteiro, que faz deslocamentos de 1 hora, de 2 horas, isso vai te custar 60, 70, 100, até $150 por pessoa. Então é um valor que depende muito, obviamente, de que atração que você vai estar contratando em cada ocasião. E agora vamos falar um pouco de alguns roteiros pelo México. Né? Vamos ver aqui alguns roteiros que eu quero que você te dar um exemplo, né, de algo que pode ser um roteiro bacana. Então, no tempo mínimo que eu recomendo uma viagem para o México é de 7 dias, mas isso é o mínimo do mínimo para justificar o custo de deslocamento, as horas da viagem, né, e tudo mais. Né? No caso de ter esse mínimo do mínimo de uma semana, dá para fazer, mas eu recomendaria apenas uma única região para visitar e usar uma cidade base e algum passeio bate-volta para conhecer. Então, por exemplo, qual destino que você vai conhecer, que depende um pouco do seu gosto, mas eu recomendaria talvez uma primeira viagem ao país, optar por Cidade do México ou Playa del Carmen, né, para explorar o que é cada uma delas, ou uma ou a outra, né, um dia. Se for fazer 2 viagens, ou tiver 15 dias, você pode fazer uma semana na região Cidade do México e uma cidade na região de Cancún, Tulum, Playa del Carmen, nessa região, né? E assim você tem um tempo para explorar o que tem para oferecer. 10 dias já daria para fazer um pouco melhor? Talvez sim, talvez não. A minha recomendação ainda é que você tente fazer isso em períodos de 7 dias, né? Mas com 10 dias dá para fazer mais coisas. Mas eu recomendo que com 2 semanas você pode fazer um roteiro otimizado, esse é o tempo ideal. Você pode explorar talvez o Caribe mexicano e depois a região do Pacífico. Talvez até pode fazer uns dias na Cidade do México. Aí você pode conhecer a Cidade do México, Pueblo, San Cristóbal, Riviera Maya, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los Cabos. Então você pode, em 15 dias, fazer um pouco mais coisas. Já se tiver 3 semanas, pode incluir mais coisas nesse destino e conhecer um pouco profundamente. Você já viu que depende um pouco do tempo que você tenha, mínimo uma semana. Ideal é passar 6 meses fazendo, eu não acho que seja no seu caso normal, mas pelo menos é interessante passar 7 dias, menos do que isso não é recomendado. Ideal 2 semanas, por isso já vai ter uma boa experiência, vai ter treinado um pouco o seu portunhol, né? Não se preocupa com o idioma, principalmente nas regiões turísticas, todo mundo fala ou entende um pouco português, dá para se desenrolar bem. Os hotéis têm pessoas que falam português e que vai te ajudar. E esta experiência que você pode ter neste 2023 com o IMG para México, onde tem todos os detalhes necessários para você fazer uma viagem que eu recomendo de verdade muito. Agora que o Covid já passou, agora que estamos liberados, vamos buscar ter essa oportunidade de viajar para o exterior. México pode ser uma excelente opção para você. Quero agradecer você neste dia de hoje aqui comigo, nesta quinta-feira. Espero você próxima semana, no Destinos com Valor Simbólico da MG de número 100. Já vai fazer 100 semanas que eu produzo conteúdo todas as semanas ao vivo aqui. Foi um prazer ter você aqui contigo. Até a próxima semana. Grande abraço. Tudo bom. Tchau, tchau.